Vamos começar então? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto que vamos ter daqui a pouco e por esse momento agora, essa aula. Agora que o Senhor nos guie, nos abra o entendimento, nos ajude a compreender esses assuntos e a ter paz a respeito deles. Também termos paz como igreja. E acima de tudo, Pai, eu oro que o Senhor nos dê a graça, nos dê a força para termos casamentos incríveis. Eu oro que nossas vidas conjugais brilhem nesse mundo, que nós possamos ser testemunhas de como o seu poder é grande em nossas vidas. Porque apesar do casamento ser algo tão difícil de nutrir, de fazer acontecer, de ser saudável, Pai, o Senhor nos ajuda e tem a capacidade de nos unir em uma só carne e nos unir perfeitamente física, emocional e espiritualmente com nossos cônjuges. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, irmãos, hoje nós vamos concluir o assunto sobre casamento, divórcio e recasamento. Da última vez, nós falamos que o Novo Testamento, então, nos dá 4 situações em que o casamento chega ao fim. E está aqui nessa tabela. Quais são essas situações? Mateus 5, 32, Mateus 19, versículo 9, a Bíblia fala sobre imoralidade sexual. Quando existe imoralidade sexual, algo é rompido na união uma só carne, algo é abalado na união uma só carne. Também em Romanos 7, no versículo 3, a morte do cônjuge faz com que esse elo, uma só carne, chegue ao fim. Em 1 Coríntios 7, versículo 11, a Bíblia fala de cônjuges que não deveriam se separar, mas que, caso se separem, não se casem novamente. E aqui não dá uma razão, só fala, caso se separem, não se casem novamente. E em 1 Coríntios 7, versículo 15, um dos cônjuges, que não faz parte da comunidade dos cristãos, ele abandona seu cônjuge. E nesse caso, o cônjuge cristão teria liberdade de reconheceria o fato de que essa união, uma só carne, acabou. Então, lembrando o conceito do elo rompido, né? Quando um homem e uma mulher se juntam, eles formam um elo. Deus forma esse elo, é algo espiritual. E existem situações, pelo que parece, no Novo Testamento, que fazem com que esse elo se rompa, ou se quebre, ou seja abalado de tal forma que uma vez que o elo seja rompido, não é como se o divórcio fosse acontecer, é como se o que acontecesse depois do elo ser rompido fosse um reconhecimento de que o elo já está abalado, de que já existe uma ruptura na união, uma só carne. Certo? Então, hoje a gente vai falar sobre recasamento. Diante de tudo isso que temos falado nas últimas 4 aulas, diante desse conceito do elo rompido, quando que cristãos teriam a permissão bíblica de casar novamente? Bem, no Velho Testamento, não existia questão em nenhum lugar no Velho Testamento que levantasse a questão de se um homem ou se uma mulher poderia casar de novo. Todo judeu considerava um direito seu se casar novamente. Então, uma vez que acontecia o divórcio, o casamento de novo era uma questão que em 100% da mente dos judeus era um direito deles. Na verdade, Deuteronômio 24, que a gente vai ler de novo, parece supor que tanto o divórcio como o recasamento iriam acontecer, já estavam acontecendo e iriam acontecer novamente no meio do povo judeu. Relembrando, o que Deuteronômio 24 fala? Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Se depois de sair de casa ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela de novo, visto que ela foi contaminada. Seria detestável para o Senhor. Não tragam pecado sobre a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Então essa passagem supõe que o divórcio já estava acontecendo
E iria voltar a acontecer. Não proíbe, não permite, só toma isso como um fato. E o recasamento da mesma forma. A passagem supõe que, uma vez divorciados, os judeus iriam se casar novamente. No Novo Testamento, nós vamos analisar as 6 passagens que nós estudamos a fundo, para a gente ver o que é que essas passagens falam sobre recasamento. Vamos primeiro ler novamente as passagens dos evangelhos que falam sobre esse assunto. Então, Mateus 5, 31 e 32. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus 19, versículo 9. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Lucas 16, versículo 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada, estará cometendo adultério. Marcos 10, versículos 11 e 12. Jesus respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo adultério. Então, de novo, a gente já estudou sobre como essas 4 passagens elas podem ser harmonizadas. Qual que seria a harmonização dessas passagens? Mateus está dizendo o seguinte: se acontece imoralidade sexual, então o elo entre o marido e a mulher é rompido, é quebrado, é abalado de alguma forma. Por isso, caso eles venham a se separar depois do adultério, não é um divórcio propriamente dito, porque a separação já ocorreu no ato do adultério. A união já foi quebrada quando um dos cônjuges adultera. Então, o que acontece depois é, digamos, um reconhecimento de que a união já foi abalada. Agora, não pode existir uma separação voluntária. Havendo o elo intacto ainda, um dos dois cônjuges não pode dizer: eu estou fora do casamento porque eu não gosto mais, eu não quero mais, eu achei outra pessoa de quem eu estou mais apaixonado. Então, Mateus está dizendo, a não ser nos casos onde a separação já tem ocorrido, você não pode ir se casar novamente, porque caso você faça isso, nesses casos você vai estar adulterando. Marcos e Lucas não trazem essa questão da imoralidade sexual. Então, na verdade, Mateus, Marcos e Lucas, eles estão falando a mesma coisa. Eles estão dizendo, qualquer decisão voluntária de romper o elo é pecado. E quando você rompe o elo voluntariamente, e aí você se casa novamente, o que está acontecendo? Existe um elo intacto. O homem e a mulher estão unidos na união, uma só carne. E aí eles rompem eles decidem se separar, a união ainda está intacta aos olhos de Deus, e eles decidem se casar com outra pessoa. Quando essa pessoa se casa e consuma o ato sexual com outra pessoa, o que está acontecendo? Adultério contra o primeiro cônjuge. Então, o que Jesus está dizendo é a mesma coisa em Mateus, Marcos e Lucas. Ele está falando, se você rompe uma união que está firme aos olhos de Deus e se casa novamente, você está cometendo adultério. E não só isso, a pessoa que se casou com você também está cometendo adultério. Contra quem que está cometendo adultério? Contra aquele primeiro cônjuge, com quem a união ainda é válida, do cônjuge que decidiu ir se casar de novo. Faz sentido? Então, o conceito do elo original é importante para a gente raciocinar sobre o que Jesus está ensinando aqui sobre recasamento. O ponto do recasamento, irmãos, não é a gente começar a listar várias regras que o Novo Testamento dá ou deixa de dar, se é permitido ou se não é permitido. O ponto é a gente pensar a união original
dos cônjuges ainda é válida aos olhos de Deus? Ainda está firme aos olhos de Deus? Se estiver firme, não há do que se falar em casamento de novo. Porque se a gente se casar de novo, a gente vai estar pecando contra Deus, a gente vai estar cometendo adultério. Agora, se essa união, ela está rompida, ou ela está quebrada, a gente vai ver aqui que não há como a gente falar de proibição ao recasamento. Uma vez que uma pessoa rompe esse elo original, a Bíblia não traz proibições, nem o Velho nem o Novo Testamento, de se essa pessoa pode casar novamente. Essa pessoa voltou a ser uma só pessoa aos olhos de Deus. E aparentemente o que a gente vê no Novo Testamento é que qualquer pessoa que não esteja unida numa união, uma só carne, é livre para casar novamente. Então, se ela já foi casada e esse elo, uma só carne, foi rompido de alguma forma, de forma que agora, independente de... Bem, um elo, uma só carne, só é rompido por meio de pecado. Isso a gente precisa ter bem claro. O ponto não é ficar fazendo uma caça às bruxas e determinando quem é o culpado, quem não é. Não importa, mas é importante a gente ter esse conceito em mente. Uma união, uma só carne, a não ser no caso de morte, só é rompida quando existe pecado. Mas o fato é que o pecado, ele tem esse poder de romper essa união, uma só carne. Uma vez rompida, independente da razão que levou a união, uma só carne, a ser abalada, se a pessoa rompeu a união, então não existe, ao meu ver, no Novo Testamento ou no Velho, uma proibição de se a pessoa pode ou não casar novamente. Vamos ver aqui o que Romanos 7, 1, 3 fala. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Essa passagem que fala sobre a morte põe um fim à união, uma só carne, e a pessoa volta a ter o status de solteiro aos olhos de Deus. E em 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11, a Bíblia fala: aos casados eu dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Então, a gente viu aqui na última vez que quando Paulo diz, eu dou esse mandamento, não o Senhor, isso não quer dizer que Paulo não é inspirado pelo Espírito Santo. Essa escritura vem do mesmo Espírito Santo que levou Jesus a falar cada coisa que ele falou. O que Paulo está dizendo é, Jesus não teve um ensinamento explícito para esse caso. E agora eu, inspirado pelo Espírito, um homem confiável, eu estou dando esse ensinamento que Jesus não deu antes. E aqui a gente vê, de fato, uma restrição ao recasamento. Mas por que existe a restrição ao recasamento? O ponto é o seguinte, Paulo está dizendo, homem e mulher, não se separem. Esse é o mandamento. Mas caso vocês se separem, a única opção para vocês é voltar, se reconciliar. Então o que Paulo está dizendo? Um homem ou uma mulher, não envolvendo imoralidade sexual, eles decidem por alguma outra razão, e a gente vai falar de uma outra possível razão comum, infelizmente, na nossa sociedade hoje, mas eles decidem se separar. Eles podem ir, os dois membros da comunidade de cristãos. Esses dois irmãos podem se casar novamente? Não podem se casar novamente. Por quê? Porque ainda existe uma união, uma só carne entre eles, que é válida aos olhos de Deus. Eles se separaram porque não gostam mais, ou porque estão brigando muito, ou porque tem violência doméstica envolvida, ou drogas envolvidas. Mas essa união, uma só carne, não foi rompida. Então, se eles quiserem se casar novamente, a opção que existe para eles é reconciliação. É voltarem a viver como marido e mulher, um com o outro. Por isso que o recasamento é proibido nesse caso. Como é proibido para qualquer pessoa que tenha um elo, uma só carne, válido, intacto aos olhos de Deus. Amém?
A gente não vai entrar por questões de tempo, irmão, nos pormenores de recasamento. Basta eu dizer nesse momento que existem muitas pessoas sérias, que estudam esses assuntos e que chegaram a conclusões bem diferentes da que nós estamos chegando nesse estudo. Muitos estudiosos, por exemplo, das igrejas de Cristo tradicionais, eles acreditam que não existe nenhuma razão válida para nós reconhecermos um divórcio. Mesmo quando há imoralidade sexual, que esse elo não é quebrado, que pessoas devem permanecer juntas, elas devem não só perdoar, mas elas devem se reconciliar com seu cônjuge. Também há pessoas que acreditam que mesmo no caso onde haja divórcio, que essa pessoa nunca pode se casar novamente e que Deus vai dar a ela a graça de permanecer solteira até o fim da vida. Há pessoas que acreditam que mesmo quando há a morte do cônjuge, que o outro cônjuge não pode se casar novamente. Ou seja, existe uma variedade de interpretações e de posições sobre esses assuntos, que são bem diversas. A minha opinião pessoal, obviamente, é a que eu tenho exposto aqui. Eu vejo, particularmente, a minha posição. Eu não estou aqui julgando o coração dessas pessoas, porque são pessoas sérias. Algumas delas são meus amigos, que pensam diferente, de fato, disso daqui. Mas eu vejo uma violação de princípios, a outros princípios da Bíblia, maior, quando a gente adota essas outras posições. Por exemplo, dizer que nunca uma pessoa vai poder se casar novamente em caso de divórcio. Eu vejo uma violação a outros princípios na Bíblia, que eu não consigo conciliar. E por isso, e por outras razões, essa posição que nós temos exposto nos últimos 4 encontros e hoje, é a posição que eu pessoalmente acredito que mais faz sentido do conjunto de princípios no Novo Testamento, que conciliam todas as questões envolvidas com o casamento, com o desejo de Deus para um marido e para uma mulher, e também a graça de Deus, quando há falhas e quando homens e mulheres, ainda que cristãos, pequem, e o que Deus faz com nossas vidas quando a gente tropeça e como Ele pode nos dar uma segunda chance e uma terceira chance. Então, isso daqui é basicamente a doutrina da Bíblia sobre casamento, sobre divórcio, sobre recasamento. Eu vou gastar mais uns minutos aqui, vários minutos na verdade, com algumas considerações, várias considerações pastorais e também resumindo um pouco do que nós temos visto nesses encontros. Primeiro, o casamento é um mistério. Casamento é um mistério, é um relacionamento que não dá para a gente explicar com A mais B é igual a C vezes 2 dividido por 3. Nenhum outro relacionamento humano se iguala ao casamento. O casamento foi o relacionamento que Deus escolheu para ilustrar a união entre Cristo e sua igreja. Existe algo de mágico, existe algo de misterioso no casamento. Mais profundo do que a nossa inteligência humana vai conseguir compreender. Por isso, porque o casamento tem essa aura, esse mistério, nós como igreja devemos fazer todo o possível para lutar pelos nossos casamentos. Não há nada mais santo, não há nada que Deus deseje mais que brilhe dentro da igreja do que os relacionamentos de casamento. Nosso enfoque aqui na igreja, constante, deve ser lutar até o fim pelo casamento dos nossos irmãos. Ainda que a gente tenha que gastar muita energia aconselhando uns aos outros, ainda que a gente tenha que passar tempos e fazer todo o possível para a gente não desistir de que nossos casamentos não só durem até o fim, mas que eles brilhem nesse mundo. A tendência de tolerar a injustiça em nossos casamentos, a gente deve ser radical em terminar com essa tolerância. Não basta só que a gente esteja se suportando em nossos casamentos. Nós como igreja temos que ter como alvo que
cada casamento dentro da nossa comunidade vai ser algo incrível, que nós vamos superar as discordâncias, os temperamentos, que nós vamos vencer todos os obstáculos que existem no casamento, para que a gente tenha casamentos que brilhem de fato, que sejam vibrantes e que estejam florescendo, que vão ser algo incrível em nossas vidas e na vida de outras pessoas também. Pecado no casamento tem que ser lidado. Nós precisamos nos arrepender de pecados com nossos cônjuges. Nós precisamos confrontar uns aos outros quando vemos pecado no nosso casamento. Isso isso tem a ver conosco. Quando eu vejo meu irmão e minha irmã tendo problemas, se tratando mal, não lutando pela vida um do outro, eu tenho a autoridade para ir perguntar, para querer saber, para me envolver, para amar essa pessoa, para corrigir caso seja necessário. Eu não posso falar, no casamento dos outros ninguém mete a colher. Isso é mundano, isso é lá para fora, para o mundo. Aqui dentro nós nos importamos uns com os outros e por isso a gente vai perguntar, a gente quer saber, a gente quer oferecer ajuda. Número 2, Deus odeia o divórcio e isso sempre vai ser o caso. Não há um divórcio que Deus fale, tudo bem ter esse divórcio, eu dou permissão para esse divórcio. Nós, como Igreja de Cristo Internacional de São Paulo, somos absolutamente contra o divórcio. Nós não vamos tolerar, nós não vamos incentivar, nós queremos que os casamentos brilhem, nós queremos que as pessoas perdoem umas às outras, nós queremos que haja reconciliação, mesmo quando existe imoralidade sexual. A primeira, a segunda, a terceira opção é reconciliação, é perdão e confiança de novo, é tentar pegar os cacos e colocar os cacos juntos. Nós compreendemos que o divórcio sempre envolve algum tipo de pecado. Quando Deus junta um homem e uma mulher, a não ser quando um dos dois morre, se essa união é quebrada com os dois cônjuges vivos, sempre existe pecado envolvido. E por isso nós somos contra o divórcio. E como igreja, nós precisamos fazer todo o possível para que haja perdão, para que haja reconciliação, mesmo quando pecados acontecem. Um terceiro ponto que nós precisamos ilustrar, sabe, irmãos, casamento, e especialmente recasamento, não são para todas as pessoas. Paulo deixa muito claro em 1 Coríntios 7 que algumas pessoas não deveriam se casar. Isso é bíblico. Não existe uma maldição no não casar. Alguns de nós aqui não vamos nos casar. E nós precisamos aceitar isso com alegria. Se você não vai se casar, então Deus está te dando a força, o dom para você permanecer solteiro e ficar bem com isso. Você não precisa de um casamento para ser uma pessoa completa. Solteiros, vocês não precisam de casamento para se sentirem especiais, para serem pessoas vibrantes e que vão ter um status incrível aos olhos de Deus. Não precisam. Eu sei que talvez no passado nós tenhamos brincado, ou talvez mais até do que brincado, e feito pressão até para que solteiros se casassem, ou então iam ser uma espécie de cidadão de segunda classe no reino de Deus. Isso foi pecaminoso da nossa parte e nós precisamos ter uma doutrina clara. Se você é solteiro e não quer casar, isso não é necessariamente egoísmo da sua parte. Você não está necessariamente agindo de forma orgulhosa. Não é porque outros irmãos, irmãs ou irmãos são solteiros e você não tem o desejo de casar que você não está se importando com as irmãs ou com os irmãos. Casamento é algo muito sério. Você precisa decidir e ter uma disposição para pagar um preço absurdamente alto se você quer casar. Se você não tem essa disposição, não case. Não ceda à pressão de outras pessoas que estão dizendo, não, você tem que casar, você está sendo egoísta. Não.
Sabe o que é egoísmo? É você não ter essa decisão no seu coração firme e ainda assim se casar. Por que isso é egoísmo? Porque você está colocando o irmão ou a irmã com quem você vai casar numa situação absurdamente difícil. E não é por 1 ano, não é por 5 anos. Você está colocando essa pessoa numa situação difícil pelo resto da vida dela. Então calcule se você realmente quer isso. Alguns podem ter egoísmo no coração. Eu não estou dizendo que a gente precisa ver no caso a caso e lidar no caso a caso. Se há egoísmo, a gente precisa confrontar nossos irmãos sobre egoísmo. Alguns de fato são egoístas. Eles querem casar, mas eles não querem se doar para os irmãos, para as irmãs. Eles acreditam que eles deveriam dar esse passo, mas precisam se arrepender de algumas coisas em seus corações. Recasamento não é para todos também. Talvez você tenha se casado e tenha se divorciado, e agora você tem não só as cicatrizes do que aconteceu, mas você entende um pouco melhor de como, para um próximo casamento funcionar, você precisa pagar um preço que talvez você não tenha pagado no primeiro casamento. Não se apresse para tomar a decisão de casar novamente. Calcule muito bem. Irmãos, independente em que situações o divórcio é permitido ou não é permitido, se você não se arrepender dos seus pecados ou da sua parte, da sua parcela de pecados do seu primeiro ou segundo casamento, se você não se arrepender disso e casar novamente, você vai levar esses pecados para um próximo relacionamento. Por que buscar mais cicatrizes? Por que buscar mais feridas? Eu não estou dizendo aqui que você não pode se casar. Eu só estou dizendo que recasamento não é para todo mundo. Se você toma essa decisão, você precisa calcular, você precisa da ajuda de pessoas. Pessoas espirituais deveriam estar envolvidas na sua vida, ajudando você a mapear qual é a sua parcela de responsabilidade nos casamentos que já aconteceram, ou no casamento que já aconteceu. E ajudando você a se arrepender dele. E ajudando você a dar esses passos. Quarta observação: ao serem convertidas, as pessoas elas são aceitas por Deus em seu estado civil atual. Deus faz das pessoas uma nova pessoa. Quando alguém vem divorciado, quando alguém vem casado 3 vezes, quando alguém vem juntado, sabe, nós precisamos ter a fé de que Deus está passando um jato de tinta, Ele está pintando um novo quadro na vida das pessoas que conheçam a Deus. Isso não quer dizer que elas não precisem lidar com as situações pecaminosas. Em particular, se alguém está juntado com alguém, essa pessoa precisa tomar a decisão, ou casa, ou se separa. Mas mesmo uma pessoa que esteja vivendo juntada, talvez já tenha até filhos, a gente precisa ter muita sabedoria para dizer, não, você precisa imediatamente se separar, porque caso contrário você está cometendo pecado. A gente deve aconselhar as pessoas a darem os passos que elas precisam dar para ficarem justas aos olhos de Deus. Mas nós precisamos de sabedoria para lidar com os casos, são as pessoas que estão envolvidas. Especialmente nos casos onde a Bíblia não é completamente clara sobre o que é certo e o que é errado. Há disposição no coração das pessoas de consertar a sua vida. Então vamos lá, vamos trabalhar com a pessoa a partir da disposição dela. E fazer o melhor que a gente pode para que elas sejam justas e possam ser batizadas e possam ser aceitas por Deus. O fato da gente aceitar pessoas em seu estado civil atual quer dizer que para aqueles discípulos que já tinham se divorciado antes de se tornarem discípulos, ainda que não tenha sido por causa de imoralidade sexual, nós vamos aceitar essa pessoa como divorciada. Nós vamos aceitar essa pessoa como um irmão na fé, que uma vez parte da nossa comunidade pode se casar novamente. A gente não vai ficar tentando entrar nas minúcias de por que o seu casamento não deu certo. Bem, se essa pessoa tem algo do que se arrepender, ela deve se arrepender.
Mas uma vez cristã, ela pode se casar novamente, independente da razão que levou ela a se divorciar no passado. Isso também quer dizer que para aqueles discípulos que se encontram na posição de ter se divorciado enquanto discípulos, sem que o adultério tenha acontecido, a gente vai ter a fé de que essas pessoas vão conseguir sobreviver sem o casamento de novo. É o que 1 Coríntios 7 fala. Se tem 2 discípulos na nossa comunidade que por qualquer razão se separam, há pecado envolvido ali. Se o adultério não aconteceu, que é a única razão bíblica que eu vejo que poderia rachar esse relacionamento. Se não há adultério, então a gente precisa ter a fé de que 2 coisas podem acontecer dali. Ou elas voltam a ter um casamento, ou elas vão permanecer sem se casar novamente. Amém? Da mesma forma, por causa disso, se a gente tem hoje na igreja, eu não conheço nenhum caso assim, mas se a gente tem 2 discípulos que se separaram, como discípulos, e eles começam a namorar novamente, esse namoro não faz sentido à luz da palavra de Deus. Esse namoro deveria acabar imediatamente. Você tem pessoas que, divorciadas, estão dentro da igreja, se divorciaram sem que o adultério tenha acontecido. Por que elas estão namorando com outras pessoas? Por que elas estão tentando construir relacionamentos, laços íntimos, emocionais, espirituais? Com vistas ao que isso está acontecendo? Não faz sentido. Elas não têm a permissão bíblica de casar, porque o elo que elas têm com o cônjuge original ainda existe aos olhos de Deus. Elas deveriam terminar esse relacionamento. Não deveria ser algo que a gente deveria tolerar no nosso meio. Faz sentido isso daí, irmãos? Por que a gente estaria falando e aconselhando essas pessoas a terminarem esse namoro? Porque ela ainda tem um elo válido com a pessoa, com o cônjuge original. Se ela tem a necessidade de voltar a se casar, ela deveria lutar e pedir ajuda para construir essa intimidade novamente com o cônjuge, ao qual ela ainda é ligada, com laços de uma só carne. Bem, quinta observação. A Bíblia não nos dá razões legítimas que nos deem o direito de nos divorciar. Imoralidade sexual não dá a você ou a mim o direito de nos divorciar. O que parece existir no Novo Testamento é que Deus reconhece em algumas situações que o casamento já foi abalado, que a união já foi abalada. Isso é diferente de dizer que eu tenho o direito de me divorciar se imoralidade sexual acontecer. É sutil a diferença, mas eu queria que vocês registrassem isso, para que a gente não saia daqui e a gente comece a dizer que não, a Bíblia me dá razões, me dá o direito de me divorciar quando existe imoralidade sexual. Não, a Bíblia não te dá razões para você se divorciar quando imoralidade sexual acontece. Se a imoralidade sexual acontecer, o que é algo trágico, se o adultério acontecer, o que é algo pecaminoso, vergonhoso aos olhos de Deus, então nós podemos reconhecer que aquele casamento foi abalado. Mas isso é diferente de dizer, eu tenho o direito de me divorciar, basta eu cometer imoralidade sexual. Amém? Vocês veem a diferença? É uma diferença de coração. Uma coisa é a gente reconhecer com lágrimas nos olhos que uma união foi abalada. E ainda assim a gente deveria lutar para que ela seja restaurada. Outra coisa é a gente sair por aí dizendo, eu tenho o direito, a Bíblia me dá o direito de me divorciar. O que Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separe. Nós não temos esse direito de sair por aí buscando quebrar a nossa união, uma só carne. E a violência doméstica? E os cônjuges drogados? Bem, a Bíblia é silenciosa sobre essas coisas. Uma coisa eu falo para você. Se a gente chega num momento, irmãos, bem, primeiro vamos pastoralmente entender o que é que está acontecendo aqui. Que tipo de violência está acontecendo? É verbal?
é física. A verbal pode ser mais violenta ainda do que a física. É um encontro de ombro, é um tranco numa hora que você fica mais irritado, ou é um tapa na cara, ou é um murro no olho. Aconteceu uma vez na vida, ou acontece de mês em mês. A gente precisa ter muito cuidado para nosso coração estar certo diante de Deus. Senão a gente pode sair daqui, quase que forçar uma situação de violência doméstica em casa, e todos nós somos todos nós somos suscetíveis a perder a paciência e a causar um ato de violência. A gente pode sair daqui achando que a gente causa uma situação dessa e a gente tem o direito de se divorciar. Olha, onde está nosso coração se a gente está pensando coisas assim? Uma coisa eu digo, se existe violência doméstica, se de fato existe caso de agressão, onde é constante, onde é violência mesmo, verbal ou física, onde está a disciplina na igreja? Por que a gente está tolerando um irmão ou uma irmã que faz coisas assim com seu cônjuge? Não deveria chegar ao ponto da gente se perguntar, o divórcio é permitido ou não é permitido. Nós não podemos tolerar alguém que esteja vivendo, se dizendo cristão, e que esteja batendo no cônjuge de forma frequente. Isso é um absurdo. E em breve nós vamos estudar aqui em 2 domingos o que a Bíblia fala sobre a disciplina na igreja. Que passos nós deveríamos estar dando para lidar com pecados que são cometidos de forma constante na igreja. Isso é algo que nós como igreja precisamos lidar. E esse é um dos exemplos. Se existe violência doméstica, a igreja precisa intervir nesse relacionamento e fazer algo, no mínimo, para que essa pessoa tenha clareza de que ela não é considerada cristã pela comunidade de cristãos. Isso não é um julgamento se ela é cristã ou se ela não é cristã. Só Deus pode fazer esse julgamento. E a gente vai falar com bem mais detalhes quando a gente falar sobre a disciplina na igreja. Mas é um julgamento que a Bíblia nos manda fazer, de que aquela pessoa não pode mais ser considerada como membro da igreja, porque ela não está vivendo como Cristo viveu. Bem, 6ª observação. Nós como igreja não acreditamos ser correto encorajar pessoas a desmancharem casamentos posteriores. Nós não acreditamos que isso é um mandamento ou uma direção da palavra de Deus. Então, digamos que a pessoa tenha se casado, se divorciou, casou de novo, seja lá pelos motivos que levaram ela a casar. Ela está casada de novo. Como igreja, nós não vamos encorajar pessoas a dissolverem casamentos posteriores e se reconciliarem com cônjuges anteriores, independente dos motivos que levaram pessoas a se casarem de novo. Todo casamento, no nosso ver, é santo, e a gente deve ter a fé de fazer o melhor que a gente pode com o estado onde a pessoa se encontra nesse momento e ajudar o coração dela a estar correto diante de Deus. 7ª observação. Segundos casamentos ou terceiros casamentos é uma decorrência do princípio anterior. Não são situações, ao nosso ver, onde um homem e uma mulher continuam vivendo em adultério. Digamos que você esteja casado, aí você se divorcia por qualquer razão, e aí você se casa com uma nova pessoa. Ao nosso ver, esse casamento é santo. Não é uma situação onde a pessoa está, dia após dia, cada vez que tem relação sexual, cometendo adultério contra o cônjuge do qual ela se divorciou no primeiro casamento. Nós não acreditamos nisso. Que existe uma situação bíblica de estado de adultério, porque ela está casada novamente com a pessoa. O arrependimento do adultério não quer dizer que ela se livra ou ela desfaz casamentos posteriores. Como uma pessoa pode se arrepender do adultério? Ela pode quebrantar seu coração e ter um estilo de vida para que ela nunca mais cometa adultério. Esse é o arrependimento do adultério. Não é se divorciar e buscar reconciliar-se num casamento anterior. 8ª observação, e a gente está acabando. Cada um precisa formar sua própria convicção sobre todos esses assuntos.
Romanos 14, versículos 22 e 23, diz o seguinte: Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então aqui Paulo estava falando sobre uma questão que existia no primeiro século, que era uma questão das comidas oferecidas aos ídolos. Alguns cristãos achavam que podiam comer, outros cristãos achavam que não podiam comer. E isso vale para qualquer questão, irmãos, onde a Bíblia não seja definitivamente clara sobre algum assunto. Só o fato de pessoas discordarem, de pessoas sérias, pessoas que são cristãos de verdade, só o fato de pessoas assim discordarem sobre como interpretar a doutrina do casamento, do divórcio e do recasamento, deveria levar a gente a nos dar conta de que esses assuntos não são preto e branco na Bíblia. Tem um quê de cinza aqui. Ou seja, é possível que eu leia isso, estude isso e chegue a uma conclusão. E é possível que você faça o mesmo, que você leia, estude e chegue a uma conclusão diferente. E tudo bem, a gente deveria poder conviver um com o outro, mesmo pensando de forma diferente sobre isso daqui. Agora, a gente tem algumas regras básicas de convivência, para a gente ter união, de fato. Primeiro, essa é a posição dos líderes da Igreja de Cristo Internacional de São Paulo. Nós temos estudado esse assunto há anos, nós temos lido os argumentos pró e contra, e esse é o nosso parecer. Então, é isso que nós vamos ensinar, porque a gente precisa ser íntegro com a nossa consciência, com a nossa fé. Você é livre para ter uma posição diferente, mas você precisa conseguir estar unido com a Igreja de Cristo Internacional, de que a gente vai aconselhar várias pessoas de acordo com essa doutrina. Se isso daqui fere a sua consciência, ou te deixa maluco, ou acha que a gente está pecando, você deveria considerar ou lutar para se unir, ou possivelmente ir buscar uma comunidade na qual você vai ter paz sobre esse assunto, na qual você vai conseguir estar unido com esse assunto. Não estou encorajando ninguém a fazer isso, mas esse é um princípio básico sobre doutrinas e sobre união. A gente pode pensar de forma diferente, mas a gente precisa estar unidos localmente. Isso quer dizer que a gente não pode sair daqui e começar a aconselhar os outros contrários a isso daqui que nós estamos ensinando, em nome de é o que eu creio. Você tem uma responsabilidade de estar unido com a igreja local. Amém? Então, você não tem a permissão de sair e de ensinar o que você quer sem pecar. Se você não concorda e se você quer tentar mudar a posição da Igreja de Cristo Internacional de São Paulo, o caminho principal é você vir marcar um tempo comigo, com o Marcelo, com o Héctor, com o Joca e lutar para nos convencer primeiro. E tudo bem, talvez a gente seja convencido mesmo. Não estou dizendo que a nossa posição é final, mas é a posição atual, certo? Então, eu quero encorajar vocês também, junto com essa última aula, eu vou colocar lá no site, vou pedir para os irmãos colocarem um artigo de mestres do nosso movimento, que explicam esses assuntos e que trazem alguns pontos de vista diferentes do que a gente tem falado aqui, mas em geral a doutrina e os princípios que eles adotam são os mesmos nossos. E eu diria que essa posição é a posição majoritária nas igrejas de Cristo internacionais. De fato, essas 5 aulas aqui, elas expressam o que a maioria dos irmãos do nosso movimento creem a respeito desses assuntos. Por último, eu quero terminar dizendo que o casamento é algo sério, irmãos. Não existe a opção de separação. Nós precisamos ter isso claro quando decidimos casar. Se você já é casado, você precisa tirar qualquer pensamento de divórcio da sua cabeça. O pensamento de separação em si já é uma ponta de tentação. Deus não quer isso para a sua vida. Você precisa, mas eu quero ser feliz. A felicidade não é algo que você deve buscar com suas próprias forças. A felicidade é um presente que Deus vai te dar se você obedece aos princípios dele. Nós precisamos exercitar nossa fé de que ao lutar para obedecer a Deus, a felicidade vai vir.
de que nós vamos ser completos, de uma maneira que a gente não consegue se a gente tentar buscar felicidade em si. A gente acaba piorando nossa vida, a gente acaba tomando decisões que são graves em nossas vidas. Sabe, a gente precisa pensar, nós casados e os que pensam em se casar, em renovar nossos votos de casamento. O casamento, o divórcio não acontece de um dia para o outro. Nós precisamos lutar dia após dia para ter nossos corações unidos, para resolver nossas diferenças, para lutar, para estarmos unidos emocionalmente, para a gente ter paz um com o outro, para a gente demonstrar afeto, para a gente ter carinho, para a gente ter amizade um com o outro, para a gente lutar pelo casamento. A tragédia do divórcio não é só assinar um papel diante da sociedade, reconhecendo que a gente tem um status social diferente. A tragédia do divórcio começa quando a gente vai afastando nossos corações, ainda que a gente esteja vivendo na mesma casa. A tragédia do divórcio é deixar nossos corações irem se afastando um do outro. É doloroso. A gente sofre porque a gente está próximo e a gente machuca um ao outro. O casamento é algo difícil, mas vale a pena lutar por ele. Irmãos, Deus, Ele quer dar, e Ele tem o poder para dar a cada um de nós a força necessária para nossos casamentos darem certo. 1 Coríntios 10, versículo 13, nos afirma que não existe nada em nossas vidas que nós não tenhamos forças para suportar. Se você é casado hoje, você tem em Deus força para permanecer casado e para ter um casamento vibrante. Vamos ter fé nisso. Vamos acreditar que Deus vai nos abençoar e vai abençoar cada um dos casados em nossa comunidade a terem casamentos que realmente glorificam a Deus. Amém? Isso conclui nossas aulas. Se você ainda tem qualquer pergunta que você queira fazer, a gente pode tentar respondê-la aqui. Alguém quer fazer uma pergunta? Só para eu saber se... Levanta a mão se você tem alguma pergunta que você vai fazer. Amém. Então é isso, irmãos. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai, por esse tempo. Eu oro que o Senhor nos dê a força, Pai, não só intelectual para entender esses assuntos, mas a força emocional. Eu sei que alguns aqui estão ouvindo isso e estão lutando em seus casamentos, Pai. Eu oro que o Senhor nos dê a esperança de que o Senhor vai estar conosco e o Senhor vai nos ajudar a superar qualquer dificuldade. Pai, eu tenho a fé de que nossas famílias aqui dentro vão vibrar, de que nós vamos experimentar a sua graça. Nenhum de nós tem a força em si mesmo para ter casamentos. Eu sei que por mim, Pai, se eu não fosse um discípulo, eu não tenho nenhuma dificuldade de acreditar que eu já estaria divorciado. Mas ao pensar no Senhor, no que o Senhor fez na cruz por mim, eu sei que cada um de nós pode achar essa motivação para lutar, para permanecer, para acreditar mais uma vez. Te agradeço, porque apesar de difícil, nossos casamentos são a fonte, possivelmente, de nossas maiores alegrias na vida. Te agradeço tanto por minha esposa, obrigado pelos anos em que nós temos estado juntos, obrigado pelo cônjuge de cada um dos irmãos da nossa comunidade, Pai. Te oramos tão agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.